Bom dia, meninos. Bom dia, fala bom dia para mim. Vê se está todo mundo escutando. Bom dia a todos. Ótimo dia. Karen, Jefferson, tudo ok comigo? Tudo ok com vocês também? Tudo na paz? Muito, muito, muito bom. Muito bom mesmo. Excelente dia, terça-feira ótima. Bom dia, Júlia, Esther, Rafaela, Jaiane. Bom dia para a galera no geral aí, tá? Espero que vocês estejam bem, todos tranquilos. Bom dia, Eduardo. Galerinha, nós vamos começar hoje uma matéria nova. Na aula passada, confirmei para mim, eu fiz só uma revisão da prova para vocês, não foi isso? Na semana passada, eu acho que eu fiz uma revisão para a provinha que a gente vai ter hoje à tarde. Confere aí. Isso, beleza, beleza, beleza. Hoje, às 14 horas, a gente abre lá o link para a prova, tá? E nós teremos a tarde inteira, das 2 às 7, para fazer as provinhas. Vão ter vários links lá, um para cada professor. Você vai ter que entrar em link por link, responder as 5 questões e enviar para a gente. Beleza? Galera, nós vamos continuar a matéria do semestre. Para a gente finalizar o semestre, eu tenho que dar para vocês progressões, PA e PG, nós vamos começar hoje. Eu tenho que dar geometria analítica, ponto, reta e circunferência, tá? E também temos que falar para vocês um pouquinho de número complexo, tá? Eu vou compartilhar uma tela aqui para a gente começar a falar de progressões, cara. Progressão é uma matéria importantíssima para o Enem. Tem vários conteúdos de outras matérias que exigem um conhecimento de progressões. E vamos já logo bater a real aqui com vocês, né? Nas progressões, meninos, nós podemos trabalhar de maneira limpa, de maneira bonita, de maneira clara, usando as fórmulas e os conhecimentos, ou a gente pode trabalhar na raça, né? Quer dizer que dá para fazer muita questão por raciocínio lógico. Só que isso tem um probleminha. Às vezes você gasta lá 30 segundos usando as fórmulas da PA e da PG para fazer uma questão. E se você for fazer na raça, vai gastar lá 5 minutos, 10 minutos fazendo a conta na mão. Então, assim, vamos ter um pouquinho de cuidado com PA e PG, principalmente PA, PG quase não cai. Para a gente aprender a teoria, a gente aprender as formulazinhas e aprender a utilizar. Vamos treinar bastante aqui. Beleza? Eu vou compartilhar a tela para a gente começar a falar nessa primeira aula nossa hoje, uma teoriazinha. Lembrando que o horário mudou completamente. Hoje, mais tarde, eu já ponho um horário completo para vocês. Eu não sei se eu pus ontem, se foi só o de terça ou se foi todo, mas o horário completo já foi. Nós já conseguimos ajeitar a saída da professora Juliana Bailão e do professor Paulinho. Só lembrando para vocês, Juliana Bailão mudou para os Estados Unidos, ela não mora mais no Brasil, ela abriu uma empresa lá e ela parou de dar aula no Brasil, tá? Entrou no lugar dela a professora Raiza. Raiza é uma professora que já esteve aqui com a gente, já trabalhou no Planeta um tempo atrás, depois ela foi capturada, vamos dizer assim, pelo Bueno, né? E o pessoal do Bueno pegou ela e não largou. Hoje ela está no WR, ela está no Visão, ela está no Protágoras, ela está no, se eu não me engano, no COP. Então, ela, assim, tem aula demais lá. Com essa pandemia, ela conseguiu arrumar um tempinho para dar aula para a gente. Ela é excelente, cara. Vocês vão gostar dela também. E as aulas do Paulinho, o Paulinho pegou um colégio em Brasília, de exclusividade, e ele não pode dar aula mais em outro local. Então, ele teve que largar a gente, o Hércules assumiu as aulas de redação, tá? Beleza? Então, ficou o Hércules com a redação, e a Raiza vai entrar na sexta-feira, né, com as aulas de língua portuguesa, 2 aulas por semana, que eram as aulas da Bailão. Beleza? Vamos lá, então, começar, meninos. Eu vou falando aqui da teoria de PA, vou conversando com vocês. Qualquer dúvida, me fala. Na próxima aula que a gente tem hoje, nós vamos fazer atividades. Beleza? Vamos ver lá. Galerinha, vamos primeiro entender o que é uma progressão, tá certo?
Progressão, cara, nada mais é do que uma sequência de números. Então, se a gente começar a ler aqui a definição, essa primeira telinha que está aqui, está dizendo para nós que progressão é uma sequência de números, tá? Progressão é uma sequência de números, é a primeira coisa que é importante. A partir do segundo termo, a diferença entre cada termo e o seu precedente é constante. Ou, tem outra maneira de falar, cada um de seus termos, exceto o primeiro, é igual ao precedente somado a um número constante, que chama de razão. Cara, trocando em miúdos, o que é uma PA? É uma sequência de números que tem razão constante. PA, razão constante. PA, sequência de números com razão constante. O que é a razão de uma PA? É a diferença entre um termo e o que vem antes dele. Simplesinho assim. Eu queria mostrar para vocês aqui algumas sequências para a gente discutir um pouquinho a respeito delas. Dá uma olhada nessas sequências aí. Galera, eu tenho sequência. Presta bem atenção na ideia aqui. Sequência é qualquer coisa em qualquer ordem. Qualquer coisa. Por exemplo, você pode pegar sequência de camisa no seu guarda-roupa, sequência de notas que você tira numa determinada matéria durante o ano, sequência de lâmpadas que você tem na rua, sequência de carteiras dentro da sala. Sequência é qualquer coisa em qualquer ordem. Eu tenho aqui 6 sequências. 6, tem aí do 1 ao 6. Queria só fazer um rapidinho aqui com vocês. A primeira, bola, apito, bola. Cara, é bem simples da gente entender que essa é uma sequência, tá? E que eu consigo determinar o próximo elemento. Por exemplo, o próximo elemento aqui, você não tem nem dúvida que é um apito, beleza? Número 2, A, B, C, D é o nosso alfabeto. Se é uma sequência, o próximo só pode ser o H. Não tem jeito da gente não saber, né, que o próximo é o H. Então, aqui é simples a gente entender que o próximo aqui é o H. Beleza? Todo mundo, se tiver dúvida, vai falando aí. Então, sequência 2 é uma sequência que tem lógica, tem uma lei de formação. Eu consigo entender e continuar a sequência. A número 3, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Alguém sabe me dizer aí qual que é o próximo elemento? Depois do 13, o que vem aqui nessa sequência, meninos? Escreve aí no chat ou fala no microfone para mim. O que vem o próximo aí? Bom, estão falando aqui que o próximo é o 17. Melhorou já? Destravou? Fala aí para mim se destravou já. Dá um joinha. Beleza. Meninos, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Essa é uma sequência chamada sequência dos números primos. Número primo é aquele que começa com o número 2. Depois vai o 3, o 5, o 7, o 11. Característica, só possui 2 divisores naturais. 2 divisores positivos. Ele mesmo e o número 1. O próximo aqui com certeza é o 17. Próximo número primo. Beleza? Número 4, 2, 10, 12, 16, 17, 18 e 19. Essa é uma questãozinha da FUVEST, cara. Quem sabe me dizer qual é o próximo número que vem nessa sequência? Isso é uma questão da FUVEST de uns anos atrás, tá? Esse é o número 4. Considere a sequência seguinte e determine o elemento que é o próximo termo. Alguém consegue saber qual que é esse aqui? Nunca viram esse aqui, não? Vamos para o próximo. 2, 6, 18, 54, 162. É uma sequência de números. Característica dessa sequência de números, meninos, são números que eu acho o próximo multiplicando todos por 3. Se eu tenho 162, o próximo é 468, é esse mesmo? Eu acho que é. 100, 300, 180. Multiplicando aqui por 3 dá 300. 3 vezes 6 é 18. 300, 486. É o próximo elemento. Essa aqui, meninos, sequência de números também, que para eu achar o próximo, basta eu somar menos 40. Vê se é isso mesmo. Se eu somar menos 40, eu acho o próximo elemento. 200 com menos 40, 160, 120, 80, 40, 0. O próximo aqui é menos 40, depois menos 80 e vai embora. Tranquilo?
Galerinha, do 1 até o 6, nós só não demos conta do número 4. Se eu falar para vocês que o número 4 é o 200, vocês sabem me falar por quê? Esse número 4 aqui, o próximo elemento é o 200. Alguém sabe me explicar o porquê que é o 200? Essa é uma sequência de números, que o próximo ali é o 200, depois é o 201, 202, 203. Galerinha, essa aqui é uma questão que caiu na FUVEST um tempo atrás e a justificativa ou a lei de formação dessa sequência é a sequência de todos os números positivos inteiros que começam com a letra D de dado. 2 começa com D, o próximo é o 10, depois é o 12, 16, 17, 18, 19. Depois do 19, o próximo número que começa com D de dado é o 200. Isso, cara, você pode falar, cara, mas isso é muita sacanagem, como que faz um trem desse comigo? Mas caiu na FUVEST, tá? É uma questão de lógica, de conhecimento, de você perceber a lógica da questão, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, todas essas sequências do 1 ao 6 são sequências, não são obrigatoriamente progressão. Vamos lá. Dessas 6 sequências, a primeira, ela não é uma progressão, porque pela definição nossa, cara, eu acabei de ler para vocês, olha, PA ou progressão é uma sequência de números. Então, a primeira aqui não pode ser uma PA em hipótese nenhuma. Tá? A primeira aqui é bola, pito, não é sequência de números, então não é progressão. A segunda não é progressão porque não é uma sequência de números. A terceira, quarta, quinta e sexta é uma sequência de números, então pode ser uma progressão. Por que a terceira não é uma progressão? Porque ela não tem razão constante. Do 2 para o 3, aumentou 1. Do 3 para o 5, já aumentou 2. Do 5 para o 7, 2. Para o 7,4. Não tem lógica nenhuma na razão. Essa número 3 é uma sequência de números, tem uma lei de formação, são os números primos, mas não é progressão. A número 4 também é uma sequência de números, só que não tem nenhum tipo de lógica de razão. A lógica dela é começar com a letra D de dado, beleza? A número 5 e a número 6, meninos, essas duas são progressões. Elas são sequências de números e têm razão constante. Na número 5, a razão é multiplicar por 3 cada número para achar o próximo. Na número 6, é somar menos 40 para achar o próximo. Então, a 5 e a 6 são progressões. Tá entendido isso? Eu queria que você tivesse uma ideia do que é progressão, do que não é. Então, o que é uma progressão? É uma sequência de números que tem razão constante. Na número 5, a razão é multiplicar por 3. Na número 6, é somar menos 40. Beleza? Para ser uma PA, a número 6 é a única que encaixa. A definição clássica de PA, cara. PA é uma sequência de números onde a razão é constante, sendo que razão é a diferença de um número com um antecessor. Você pega aqui na número 6, 160 menos 200. Sempre o número da frente menos o de trás, dá menos 40. Você pega 120 menos 160, dá menos 40. Você pega 180 menos 120, dá menos 40. 0 menos 40, dá menos 40. Então, sempre que você pega um número menos o anterior, se der a mesma conta, é uma PA, e esse número aqui que eu estou achando menos 40 é a razão. Beleza? Tá entendido, meninos? O que é uma sequência? Sequência é qualquer coisa em qualquer ordem. Progressão é uma sequência, só que tem que ser de números. E mais, a razão tem que ser constante. Para ser progressão aritmética, essa razão tem que ser um número que você soma a cada elemento para achar o próximo. Então, PA, a gente vai sempre somando para achando o próximo, subtraindo para achar o anterior. Beleza? Eu acho que ficou claro aí para vocês. Alguns exemplos aqui, galerinha, dá só uma olhada. Eu tenho 1, 2, 3, 4 progressões aqui, todas são PA. A primeira, 1, 5, 9, 13, está aumentando 4 de um termo para o outro. A segunda, 3, 12, 21, 30, 39, está aumentando 9. A terceira, 5, 5, 5, 5, é uma PA de razão 0. Você soma o 0 para achar os próximos. E a última, a razão é menos 10. Coloquei esse exemplo, cara, para dizer que existe a PA
que é crescente, ou seja, uma PA que vai sempre aumentando. Se você olhar no visual, os números aumentam de um para o outro. Isso é óbvio, mas o que você tem que saber mesmo, cara, é esse que está aqui. Tá? Uma PA crescente é aquela que tem a razão maior do que zero. Toda PA vai aumentar se a razão for positiva. A PA vai diminuir se a razão for menor do que zero, negativa. E a PA é constante se a razão for igual a zero. Beleza? Então, características de uma PA ou classificação. PA crescente, quando a razão é maior do que zero. Decrescente, menor do que zero. E constante, quando ela é igual a zero. Ok? Só para vocês aqui familiarizarem um pouquinho, eu tenho uma PA aqui, onde eu tenho o primeiro termo, que vale 2, é o primeiro termo aqui, beleza? Eu tenho que o último termo da sequência é o 26, que é só pegar aqui também. O termo médio ou termo central é aquele que está no meio. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Quer dizer que o 14 é o que está bem no centro da progressão. O elemento central ou termo central, termo médio. A razão é 3, está aumentando sempre 3, de um termo para o outro. Quantidade de elementos são 9, nós já falamos. Sétimo termo, ou termo da sétima posição. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo é o número 20. E a soma de todos os termos. Se eu somar 2, mais 5, mais 8, mais 11, blá, 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 126. Meninos, isso aqui é uma PAzinha bem simples. Só queria mostrar uma diferença para vocês que é importante. Essa de baixo, cara, é a mesma PA. A única diferença é que essa progressão aqui tem 9 termos. Essa daqui tem mais de 9. Ela continua, ela não para no 9º termo, ela vai embora. O que eu tenho de diferente, cara? Praticamente nada. Observa que o primeiro termo é o mesmo, que é 2. A razão também é a mesma. Então, cara, não se iluda. Quando você pega uma progressão, em qualquer parte dela, a razão é constante. Você pode pegar ela finita ou infinita, beleza? Então, se eu quiser, por exemplo, achar o termo da sétima posição, é muito simples. Eu venho cá, conto até o 7. Aqui tem 9 elementos, né? Se eu quiser o termo aqui da 10ª posição, o que eu faço? Eu somo mais 3. É tranquilo também. Agora, imagina se eu pedir um trem desse aqui, ó. Calcule o termo que ocupa a posição de número 1560. Cara, presta bem atenção. No início da aula eu falei para você o seguinte: PA é bem tranquilo, se você usar as formulazinhas. Se você não usar, cara, como é que você vai fazer isso? Dá uma olhada. Numa PA de 9 termos, eu consigo achar a soma. Eu pego 26, mais 23, mais 20, mais 17, mais 14, mais 11, é fácil. Nessa daqui, que é uma PA que não para, se eu quiser pôr 1560 termos aqui, eu só tenho 9. Cara, pensa, eu escrever os 1560 e somar um por um. Isso é inviável. Para isso, nós temos as nossas formulazinhas. Tranquilo? Então, assim, eu queria muito que a gente entendesse que as fórmulas que vão aparecer, que são só 2 praticamente, são muito importantes que a gente saiba elas, que a gente tente entender as bichinhas para não fazer merda depois, tá? Todo vestibular, cara, não se iluda não. Todo vestibular, chega os alunos depois do vestibular e fala: Celhão do céu, lembra aquela questão de PA no vestibular? Velho, eu esqueci a fórmula na hora. Cara, tive que fazer na mão, deu maior trabalho. Então o cara perde lá 5, 6, 7, 8, 10 minutos numa questão fácil, que ele pode fazer em 30 segundos, porque ele esqueceu a formulazinha, tá? Meninos, essa fórmula é a nossa fórmula mágica, resolve quase todos os exercícios, né? É a fórmula chamada fórmula do termo geral do PA. Essa fórmula, ela vai me dar o AN, que é um número qualquer que eu quero. Quando a gente fala AN, galera, eu estou falando assim um termo de qualquer posição, já que o Nzinho aqui, ó, representa quantidade de termos. O R nós já sabemos que é a razão e o A1 é o primeiro, então vai lá. Se eu estiver falando de primeiro termo, é A1. N, quantidade de elementos. E o R é a razão. Beleza? Sério, o que é AN? AN é o valor do número que você está procurando. Qual que é a diferença básica de AN para N? Cara, AN com N tem muita gente que confunde. AN é o valor que você está procurando do termo.
N quer dizer quantidade de elementos. Só para você visualizar, na sala de vocês, o terceiro ano tem mais ou menos 40 alunos. O AN é o nome do último aluno, tá? Então, o AN seria lá o Everton, o Yuri, qualquer nome lá, o último da lista. O que é o N? N é a quantidade, N é 40. Eu tenho 40 alunos na sala, então o N vale 40. AN quer dizer o último nome da lista minha de chamada lá. Beleza? A nossa formulazinha, meninos. Qualquer termo que eu queira achar, ou seja, N, é igual ao primeiro, que é A1, mais número de termos, N menos 1, que multiplica R, que é a razão. Tranquilo? Menininhos, diz aí para mim. Até aqui, tá entendido? Vocês conseguiram relembrar o que é uma progressão aritmética? Que é uma sequência de números que tem razão constante. Primeira coisa que você tem que lembrar. Segunda coisa, a razão é encontrada pegando um número menos o que vem antes dele. Um número menos o que vem antes dele. Isso é a razão. A fórmula que a gente vai usar, essa que está aí na tela. Qualquer termo é igual ao primeiro, mais número de termos menos 1 vezes a razão. Faz um joinha se está tudo ok até aqui, galera. Vê se está de boa aí para vocês. Tá tranquilo? Fala comigo aí, está joia? Tranquilo, tranquilo. Ok, Júlia. Bom, vamos a um exemplo bem simples aqui. Na outra aula nós vamos fazer uns um pouquinho mais elaborado. Agora é só para a gente entender o que é que está acontecendo aqui. Olha aqui. Nesse exercício ele diz assim, ó, tem um policial que está preparando para uma maratona. Aí ele decide iniciar um treinamento da seguinte forma. No primeiro dia ele vai correr 5 km. No segundo dia ele vai aumentar em 0,2 km, correndo 5,2. No terceiro, para frente, ele sempre aumenta 0,2, ou seja, vai correr 5,4, 5,6, 5,8, 6, 6,2. Cada dia ele aumenta 0,2. Massa. Após uma certa quantidade de dias, ou seja, depois que ele já está vários dias correndo, ele atinge a marca de 22 quilômetros. O que o exercício quer? Que dia que isso ocorreu? Cada dia ele aumenta 200 metros na corrida dele. Que dia que ele atinge 22 quilômetros correndo? Tá? Vamos lá ver aqui. Bom, se você entendeu aí o bichinho, está dizendo aqui o seguinte. Eu tenho a minha formulazinha, a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R, é a minha fórmula básica. No nosso exercício lá, cara, o que eu estou querendo achar mesmo? Eu estou querendo achar o dia que ele atingiu 22 quilômetros. Então, é o último da minha sequência. Se eu falar para vocês aqui, a nossa sequência seria algo assim, vê se eu estou correto. 5 é o primeiro, 5,2 é o segundo dia, 5,4 é o terceiro, 5,6 é o próximo, 5,8 é o próximo, 6,0 é o próximo, 6,2 é o próximo e vai embora. Beleza? Essa é a nossa sequência, meninos. Primeiro dia 5 km, 5,2 segundo, terceiro, quarto e vai embora. Para eu achar que dia que ele chegou em 22 km, eu posso continuar desse jeito. 6,4, 6,6, 6,8, 7 vai embora. Depois eu conto quantos dias deu. Mas eu posso usar a fórmula, cara. Já está aqui meus dados, basta eu jogar na formulazinha lá. Olha bem, se eu jogar na nossa fórmula, o que é o AN? É o último dia que ele vai correr, ou seja, ele quer chegar em 22 quilômetros. Beleza? Então aqui, ele quer chegar em 22 quilômetros. Então, por que 22 igual. O A1 é o primeiro dia que ele correu 5 quilômetros, mais N menos 1. N é o que eu quero saber, é o número de dias que ele vai correr, N menos 1, que multiplica a razão. A razão é 0,2, é o que aumenta a cada dia. Galera, aqui está a nossa formulazinha. Isso é replicação da fórmula. Eu só fiz o quê? Substituir os dados. O último dia que ele vai correr, primeiro, quantidade de dias, menos 1, multiplicado pela razão. Daqui agora é só conta, né? Esse 5 aqui, que está somando, passa para cá subtraindo. Então, se era 22, vai ficar só 17, igual. N menos 1 multiplicado por 0,2 vai dar 0,2 vezes N, mais 0,2 vezes 1. Faz aqui a distributiva e finaliza o exercício achando a resposta aí, né?
Pega 0,2, passa para cá subtraindo, vai dar 16,8. Mas não vamos fazer a continha, que eu não sei quanto que dá. 16,8 é igual a 0,2 N. Se eu multiplicar aqui tudo por 10, vai dar 168. 2N. Dividido 168 por 2, vamos achar que N é igual a 84, é isso mesmo? Ou seja, o rapaz vai ter que correr, meninos, 84 dias para atingir 22 quilômetros. Galera, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, esse é um exercício bem simples, tá? Você pode fazer de várias maneiras, até mesmo na tora, na mão. Só que a melhor é você fazer uma forma, pode dizer. Ali fica positivo mesmo quando você faz a distributiva com 0,2? Note. Você fala isso aqui, menos. Aí, beleza. Menos. Então, aqui não é 0,2 vezes 1 está menos, ele passa somando. Então, aqui fica 17,2, não é isso? 17,2, que aqui vai ficar 172, que dividido por 2, vai dar quanto isso? 86, é isso? Então, a resposta não é 84, a resposta é 86. Beleza? Obrigado aí. Então, meninos, ele vai correr 86 dias para chegar na finalidade de lá. Então, se a gente olhar aqui, resposta letra D de dado lá, 86 dias. Beleza? Galera, tá entendido esse primeiro exercício? Ele é bem simples, cara, bem básico. É só para você visualizar direitinho como que funciona. Vamos fazer outro aqui, só para a gente aplicar a formulazinha, tá? Para a gente fazer de forma didática. Aqui está dizendo o seguinte, um trecho de uma rodovia do quilômetro 75 até o 141 terá asfalto renovado. Por isso, deverão ser fixadas placas de sinalização informando os motoristas sobre as obras. Eles vão pôr placa para sinalizar lá. Será colocada uma placa no início e outra no final do trecho, lá no quilômetro 75 e no 141. As demais serão posicionadas de forma que a distância entre duas placas consecutivas seja sempre de 3. Cara, ele vai pôr no começo e no fim. As outras de 3 em 3 quilômetros. Nessas condições, o número total de placas vai ser quanto? Ele quer saber quantas placas ele vai pôr, cara. Vamos lá pegar o nosso exemplo aqui então de novo. Dá uma olhada aqui. Se a gente pensar, eu tenho que pôr uma placa no quilômetro 75 e outra lá no quilômetro 141, se eu não me engano é isso mesmo. É isso? Então eu tenho que pôr a primeira placa no 75 e outra no 141. Depois eu tenho que pôr de 3 em 3. Então aqui vai no quilômetro 78, depois vai no quilômetro 81, até chegar lá no final. Não é isso? Até chegar lá no final, por exemplo, aqui vai ter uma plaquinha no 138 e depois no 141. Meninos, basicamente é isso aí. Ele vai pôr uma placa no início no quilômetro 75, uma placa no final no quilômetro 141 e as outras vai distribuir de 3 em 3 quilômetros. Vamos de novo? Eu posso fazer isso na mão sem pensar em fórmula? Posso. Eu escrevo 75, 78, 81, 84, 87, 90, 90 e vou chegando até lá. Tá? Vou chegando até lá. Mas, cara, pensa se não fosse do 75 ao 141. Se fosse do 75 até o quilômetro 145 mil. Até o quilômetro 14 mil. Você deve ficar de 3 em 3 até o 14 mil. Tá? Então, o que nós temos aqui? É uma sequência de números que aumenta de 3 em 3. É uma pair. Primeiro termo, o A1 é o 75. O último termo é o AN 141. A razão é o 3, que aumenta de 3 em 3. O que ele quer saber? Quantidade de placas, é o N. Menininhos, vamos de novo então na nossa formulazinha. O AN 141 é a última plaquinha que vai ter. A primeira delas, 75, mais N, que eu quero saber, menos 1, que multiplica a razão, que é 3. Galera, é simples. Você só erra isso se você esquecer a sua formulazinha, tá? Bom, feito isso, a gente vai pegar esse 75 que está somando e vai passar para lá subtraindo. Então, vai ficar 141 menos 75. Não é isso? 141 menos 75. Vamos errar de novo, não. Vai dar aqui agora 66, que é igual. Fazendo a distributiva, 3 vezes N, 3N,
menos 3 vezes 1 dá 3. Esse 3 está menos, passa para lá, mais. Vai ficar 69, que é igual a 3n. O 3 passa dividindo, n vai ficar igual a 32, é isso? Não, 23. 60 dividido por 3, 23. Ou seja, nós vamos gastar quantas plaquinhas, meninos? 23 plaquinhas para resolver, tá, o nosso problema de placas lá. Tá certo? Galera, me fala o seguinte, deu para esclarecer um pouquinho, para relembrar o conceito de PA? É um conceito simples, é uma fórmula simples de usar, não é complexa. Deu para estar tranquilo aí? Me fala aí se está joinha, os dois exemplos, tá claro? Vê se está beleza. Uma outra propriedadezinha, cara, que eu preparei aqui para vocês, é a teoria do termo médio. Toda progressão, se você voltar aqui, ó, toda progressão, você pega aqui, ó, esses 3 termos. Ou deixa eu voltar lá naquele do começo lá. Nessas aqui, por exemplo, olha. Se você pegar aqui, meninos, 3 termos quaisquer. Por exemplo, 1, o 5 e o 9. 1, 5 e 9. O termo do meio é sempre a média aritmética dos extremos. Presta bem atenção nisso aqui, ó. Se eu tenho 3 termos em PA, meninos, 3. O termo que está no meio é a média dos extremos. Se eu pegar o primeiro mais o último, dividir por 2, dá o do meio. Sempre. Em qualquer parte da PA. Se eu pegar um termo e pegar os equidistantes a ele, ou seja, aqueles que estão à mesma distância para os dois lados, ele é o termo médio. Então, se você pegar aqui na primeira PA, 1, 5 e 9. Se você somar 1 mais 9, dá 10. Dividido por 2 é 5. Então, 5 é metade. Fala, sério, mas e se eu pegar de 5 números? Pego o primeiro mais o último, dividido por 2 dá o do meio. Isso funciona quando a quantidade de termos, cara, é ímpar. Se eu tenho 3 termos, eu tenho o termo do meio. Se eu tenho 5, eu tenho o termo do meio. Se eu tenho 4, eu não tenho o termo do meio. Então, não tem essa propriedade. Essa propriedade funciona quando a progressão tem quantidade ímpar de termos. Então, em uma PA, em qualquer PA, se eu pegar o primeiro, somar mais o último, dividido por 2, dá o termo que está no centro. Para todas as progressões, vamos pegar essa última aqui, 1, 2, 3, 4, 5 termos. Vamos pegar do 100 até o 60. Se eu somar 60 mais 100, dá 160. Dividido por 2, dá 80, que é o termo que está no meio aqui, ó. Beleza? Então, em qualquer progressão, a soma dos termos extremos, ou seja, os que estão nas extremidades, também chamados de equidistantes, é a média aritmética. Então, o termo que está no meio é a média aritmética dos extremos. O que é isso? Se eu somar o primeiro mais o último, por 2 dá o termo que está no meio. Isso, cara, é o que diz nessa propriedade aqui. Está dizendo aqui que se os números x, y e z estão em PA, ou seja, 3 números estão em PA, 3 números consecutivos, se eu pegar o x, que é o primeiro, com o z, que é o último, dividido por 2, dá o y, que está aqui. Então, o termo médio é o primeiro mais o último, dividido por 2. Tá claro isso aí, meninos? Então, a próxima propriedade nossa é essa daí. Eu penso que não vai dar tempo da gente fazer o exercício, não, mas aqui está dizendo, tá, a teoria do termo médio. Esse que está de vermelhinho, galera, é a definição da razão, tá? Se eu pegar o segundo menos o primeiro, é a diferença de 2 números. Se eu pegar o terceiro menos o segundo, é a diferença de 2 números. Para ser PA, tem que ser igual. Essa é a definição de razão. Razão é a diferença de 2 números consecutivos. Isso tem que ser constante. Tranquilo? Então, eu penso que tá de boas aí. Aqui tem um exemplozinho que vamos fazer depois. Deixa eu finalizar esse minutinho que falta falando da outra formulazinha que a gente vai precisar de mais, que é a fórmula da soma, cara. Lembra que eu falei para vocês? Somar os termos de uma PA, cara, é simples. Agora, quando a PA é muito grande, a gente tem que ter a fórmula, tá? Essa formulazinha da soma é uma fórmula tranquila de a gente lembrar dela. Se eu pegar o primeiro mais o último dividido por 2, multiplicar pela quantidade de termos, eu tenho a soma. Então, o que é a soma de uma PA? É o primeiro mais o último, dividido por 2, vezes a quantidade de termos. Beleza? Com essa formulazinha, a gente calcula a soma de qualquer quantidade de elementos. Sn, o S é o símbolo da soma.
N quer dizer quantidade de elementos. Eu estou somando um tanto de elementos. Para isso, eu pego o primeiro, que é o A1, somo com a N, que é o último, multiplico pela quantidade, dividido por 2. Beleza? Tem aqui um exemplozinho que a gente não vai fazer ele agora, que não deve dar tempo, tá? Mas, vamos lá. Viviane iniciou a leitura de um livro de 538 páginas. Então, tem um livro, cara, que tem quase mais de 500 páginas. No primeiro dia, ela leu só 5 páginas. No segundo dia, ela leu 2 páginas a mais, ou seja, ela leu 7. No terceiro dia, ela leu 9, por aí vai. Ela lê 2 páginas a mais do que o dia anterior. Então, ela lê 5, depois 7, depois 9, depois 11, ela vai lendo. Ela leu durante 19 dias. A pergunta do cara: com 19 dias lendo, ela terminou de ler o livro? Ou ficou faltando páginas? Ficou faltando quantas páginas? Beleza? Esse nós vamos deixar para fazer quando a gente retornar na aula, na terceira aula que a gente tem hoje, quarta aula, não sei. Tá? Nós temos um horário para frente aí. Deixa eu ver, primeiro, segundo, terceiro, quarto horário. Tranquilo? Menininhos, espero que vocês tenham entendido de forma genérica a teoria de PA. Lembra o seguinte, vocês precisam ter na cabeça assim. Para o Enem, vocês têm que saber essas 2 fórmulas. A fórmula do termo geral e a fórmula da soma. Não tem como não saber essa fórmula, que é a fórmula da soma. Não tem como ir para o Enem fazer o Enem sem saber a fórmula do termo geral. Essas 2, cara, são fundamentais. Sem elas, você vai correr o risco de ter muito problema lá, tá? Muito problema mesmo, porque você vai pegar uma questão que teoricamente é muito fácil e fazê-la ficar uma questão extremamente difícil para você. Você vai gastar muito tempo para isso, tá? Bom, nós temos ainda um minutinho. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Tá? Na próxima aula a gente vai voltar mais fazendo exercícios. Alguém, alguma pergunta aí? Algum questionamento? Pode ficar à vontade nesse tempinho que a gente tem aí ainda. Tá de boa? Bom, nós vamos encerrar então, galera. Daqui a pouco eu volto com vocês, tá? Para a gente fazer mais atividades, tá? Fica com Deus. Até agorinha.